Bom dia, pessoal. Vamos começar o estudo do segundo capítulo da frente B, que trata de vírus. Então, só relembrando, no primeiro capítulo vocês estudaram taxonomia, que trata da classificação de todos os seres vivos do planeta, né? Então, pega todos os seres vivos e distribui aí em 5 grandes reinos por afinidade, e essa classificação continua até grupos bastante específicos. Mas reparem que eu destaquei aqui o termo seres vivos. O que é um ser vivo? Um ser vivo, primeira e fundamental característica de todo ser vivo é ter célula. Ele tem metabolismo, né? Então respira, ele se nutre, gasta energia, excreta resíduos de metabolismo e substâncias em excesso. Se reproduz sozinho, independente de ser uma forma sexuada ou assexuada de reprodução, evolui com o passar de anos e milhões de anos, né? Transmite a característica genética para sua prole, tem alguma reação ao ambiente, então perceber luminosidade, temperatura, acidez e reagir a isso, a gente chama de irritabilidade. Cresce, né? O nascer, crescer, desenvolver, proliferar e morrer, ciclo de vida, né? Então todo ser vivo tem todas essas características. E o que o vírus tem? O vírus vai ter um DNA ou RNA, ele não tem as duas formas de ácido nucleico, ele só vai ter uma delas, enquanto todos os outros seres vivos têm as duas formas, e ainda assim existem especificidades sobre essa molécula de DNA ou de RNA que aparece nos vírus. Eles vão ter um capsídeo, que é uma cápsula, né? Eu gosto de pensar no vírus como um comprimidinho que tem uma embalagenzinha plástica e lá dentro um pozinho, alguma coisa. Isso é o vírus. Alguns podem apresentar ainda uma membrana externa, né, de fosfolipídio. E é só. Então, os vírus não são considerados seres vivos, por quê? Primeiro, eles não têm célula, nem procarionte, eucarionte vegetal, animal, nem a célula fúngica, nada. Eles só têm isso que eu falei para vocês, a cápsula, DNA ou o RNA dentro dessa cápsula. Só. Eles não têm metabolismo, então não respiram, não se alimentam, são inertes, não fazem nada. A reprodução deles existe, mas eles não fazem isso sozinhos, eles só conseguem se reproduzir se estiverem parasitando a célula hospedeira. E ainda assim, quando eles parasitam a célula hospedeira, a única coisa que eles fazem é se reproduzir. Eles não fazem mais nada, né? Não existe comprovação de evolução, embora mutação seja uma das formas de evolução, e o vírus é um ser que sofre mutação muito fácil, mas não é evolução, ele não se modifica. Ele modifica a forma ou a célula que ele vai infectar. E só. O corpo dele continua sendo capsídeo, DNA ou RNA, tá? Hereditariedade ele até tem, mesmo que seja mesclada com o material genético do hospedeiro, mas ele passa as informações genéticas dele para seus clones. Ele não tem irritabilidade, ele não tem reação ao ambiente. Inclusive, no ambiente, cada tipo de vírus dura só um período. Alguns vão durar algumas horas apenas, outro um dia, e a gente tem aí o novo coronavírus que dura até 16 dias no ambiente. Isso quer dizer que se alguém entrou na sua casa com o coronavírus e deu um espirro, todo o ambiente ao redor dessa pessoa estará contaminado com o vírus, todos os objetos, o chão, as paredes, a porta, tudo que estava ao redor dessa pessoa durante o espirro dela estará contaminado por 16 dias. Daí o isolamento de todas as pessoas que tiveram contato com as pessoas que estão contaminadas, tá? E o vírus também não cresce, não desenvolve, ele não se modifica, tá? Então, ele é só essa cápsula aqui que se reproduz, só. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente mata uma coisa que não tem vida?
Na apostila, em outros textos, vai aparecer o termo ciclo de vida. Eu acho mais adequado a gente chamar de ciclo reprodutivo, né? Ou a reprodução desse ser, já que ele não tem vida, tá? Os vírus podem se reproduzir de duas formas: o ciclo lítico ou o lisogênico. No ciclo lítico, o vírus vai infectar uma célula, relembrando, repetindo. Cada vírus só consegue infectar um tipo de célula, tá? Eles não atacam todas as células do nosso organismo. Cada vírus só tem adaptação para infectar um tipo de célula. Então, ele infecta a célula e a partir desse momento ela passa a ser escrava dele, ela para de exercer as suas funções para apenas responder aos comandos do vírus, tá? No ciclo lítico, ela vai replicando esse vírus dentro dela até que chega um ponto que ela explode. Então, além dele escravizar a célula, ele ainda mata ela no final. Então, o ciclo lítico demora um pouquinho mais para você ter um aumento dos vírus no organismo, mas quando isso acontece, tem uma progressão geométrica enorme, tá? No ciclo de reprodução lisogênico, de novo, o vírus só tem um tipo de célula que ele consegue infectar, e infectando essa célula, ele a escraviza, mas não a mata. Ela se torna uma fabriquinha de vírus e vai constantemente replicar esses vírus e mandar eles para o ambiente, tá bem? Mas de qualquer forma, essa célula não exerce mais sua função no nosso organismo, tá? E aí, na apostila de vocês, tem lá as doenças virais mais graves e mais comuns no Brasil. Tem toda lá a forma de transmissão, a profilaxia, que é como a gente evita a transmissão, os sintomas, né? O que esse vírus faz no organismo. Eu já havia pedido que vocês criassem mapas conceituais de cada capítulo da frente B, então isso inclui o capítulo de vírus e todas essas doenças, tá? Eu já coloquei tarefa no site digital, só que eu proponho mais um desafio, mais alguns, né? Desafios para vocês. Então, se vocês tiverem dúvida, quiserem me mandar esse material antes da volta às aulas, vocês podem mandar no meu Facebook. Minha internet não está constante, mas sempre que eu conseguir, eu entro lá e respondo as dúvidas de vocês, ok? Então, a tarefa desse capítulo, além das que eu já mandei, vai ser, em primeiro lugar, vocês vão comparar surto, endemia, epidemia e pandemia. No caso do novo coronavírus, a gente já passou por todas essas fases, já estamos na fase da pandemia, mas é bom vocês ampliarem o vocabulário de vocês e entenderem esses 4 conceitos, ok? Até mesmo para efeito de vestibular, que com que a gente está vivendo, é claro que isso vai ser tema de alguma questão ou até mesmo de redação, ok? Na página 564 da apostila de vocês, tem o exercício 6 que trata de retrovírus. Retrovírus é o vírus mais complicado de tratar, tanto que boa parte das doenças virais incuráveis são de retrovírus. Então, é bom vocês darem um pouquinho mais de atenção para esse tipo de retrovírus, que é o vírus que tem RNA, tá? Então, a reprodução deles é mais elaborada e mais complicada de ser barrada, tá? E outro desafio que eu deixo para vocês é vocês estudarem as duas mais recentes pandemias virais, né? Não são, até o momento, né? Porque a gente ainda está vivendo uma, mas a pandemia atual não é ainda a mais grave que a gente teve na história, tá? Se vocês forem pesquisar um pouquinho, a gripe espanhola e a AIDS, que são doenças causadas por vírus também, mataram muito mais pessoas do que a gente viu até agora. Mas as duas pandemias mais recentes, né, HN1, H1N1 e a nossa que a gente está sofrendo hoje, que é a do novo coronavírus. Então, vamos estudar um pouquinho essas duas, né? Vocês criam um quadro no caderno mesmo, com o período que ocorreu, tá? Tudo até o momento, né? Número de mortes no Brasil e no mundo. O tamanho desses vírus, aí é legal vocês darem uma revisada em escala métrica, né? O micro, o nano,
né? Dá uma olhadinha nisso, o tipo de ácido nucleico de cada um, como que ocorre a transmissão e como é que se evita a transmissão e os sintomas. E quando vocês estudarem os sintomas, vocês vão perceber por que a repercussão dessa pandemia é tamanha comparado da H1N1, tá? H1N1 dentro do surto inteiro, né? Desculpa, a pandemia inteira, né? Aqui no Brasil matou mais, muito mais do que a gente tem até hoje do coronavírus. Embora a pandemia ainda esteja aumentando, né? Aqui no Brasil, pelo menos, a gente está só no início da crise. Só que a letalidade e agressividade desse vírus é muito maior que a da H1N1, tá? Então se informem, cuidado com fake news. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no Facebook. Até a próxima!